Fala galera, tudo bem? Bom, primeiramente, como sempre, aquele bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e vamos dar início à parte de Windows, onde eu vou falar com vocês sobre alguns defeitos comuns e também vou pegar e vou colocar esses defeitos comuns em utilização com alguns problemas e programas que nós tivemos já em aula e programas que eu já passei também nos vídeos anteriores, beleza? Venho comunicar a vocês que o QR Code já está funcionando. Ele estava com um problema, mas ele está funcionando, ok? E continuem mandando a confirmação. Quem não usa o QR Code, manda a confirmação para o número que foi informado lá no grupo, beleza? Então, vamos começar. Bom, estão vendo aí o título, defeitos comuns, hardware. Vamos começar logo de cara com o defeito mais comum que tem, que é esse aqui, ó. Mau contato. Logo de cara vocês têm uma foto de um mau contato de uma placa em um slot PCI Express. Isso é muito comum de acontecer, por isso nós temos aquela última travinha logo do lado esquerdo, que é a travinha que prende a placa. Porém, ela não está presa do seu lado direito, que é o lado mais fácil de prender. Isso pode acontecer, a placa inclusive pode não funcionar. Antigamente, em caso de placa AGP, que recebia uma grande voltagem, a placa podia até queimar. A placa podia queimar, inclusive, soltando até fogo mesmo. Tem casos históricos que a placa podia se incendiar. No caso do slot AGP. O slot PC Express ele é um pouco mais seguro do que os slots antigos, então não há tanto risco disso acontecer. Mas nesse caso pode acontecer de simplesmente não funcionar. Beleza? Além do caso dos slots, também temos caso de mau encaixe de cabos, contato. Teve o caso do Johnny, que vocês devem conhecer bem, que ele levou para mim um notebook cujo problema era apenas um mau contato no encaixe do LCD, da tela do notebook, para a placa-mãe. E também temos o caso de um monitor que estava aí, que o problema dele simplesmente era um mau contato nas placas de força para com a placa de dados, e ele não estava ligando por isso. Então, temos muito problema que o resultado, na maioria das vezes, é mau contato. O mau contato, na maioria dos casos, vem por conta dessa peça que eu vou falar agora. A memória mal encaixada, ela pode realmente trazer um mau contato. Tem casos que eu já fui chamado na casa de cliente, o problema, na maioria das vezes, era só a memória. Chegava lá, tirava a memória, passava uma borracha no contato da memória, ou passava aquele famosíssimo limpa-contatos. Limpa-contato você pode comprar em vários lugares. Inclusive, na feira de Caxias mesmo, você pode encontrar R$ 10. Eu sei porque eu comprei lá R$ 10 no domingo. Então, basta você ir lá e comprar. Simples. É um líquido rápido, é em spray, você passa, ele limpa automaticamente e já facilita a sua vida. Já a borracha, todo mundo tem. Borracha, 20 centavos. Você chega lá, compra borracha. Só que você não pode pegar a borracha e dar o assoprão. A falta da memória RAM encaixada corretamente, o computador não vai nem ligar. Ele pode apitar, como eu já falei em vídeos anteriores, e isso não vai ser algo legal, não tanto para o cliente quanto para você. Aí basta você pegar, tirar e encaixar novamente. Lembrando que uma memória ruim também pode parecer que está mal encaixada, porque ela está ruim e aí ela não vai ser lida. Lembrando que memórias mal encaixadas também podem causar problemas de lentidão. Tem um caso narrado por um aluno que me pediu ajuda, e eu ajudei ele o máximo que eu pude, só que o problema dele era lentidão. Tira programa, resolve programa, roda Crystal Disk, verifica a desfragmentação, verifica a msconfig, verifica tudo e não encontrava o problema. Aí eu, caraca, qual o problema disso? Parece ser um processador, parece ser uma memória. O cara tinha mais de 8 GB de RAM, se não me engano era 12, e o processador era um Core i7. Não era uma máquina lenta. Não tem como ser uma máquina lenta. E fizemos todo o procedimento de teste e limpeza e não encontramos o defeito. Aí eu falei para ele continuar vendo o que podia ser e, resultado, ele acabou encontrando que a memória, uma delas, estava com um mau contato. Ah, mas está valendo os 12, isso não deveria estar acontecendo. Verdade, não deveria estar acontecendo, mas aconteceu e infelizmente acontece.
Isso é um problema que pode ocorrer nesses casos. E aí basta você fazer logo o teste de tirar todas as memórias e colocar novamente. E geralmente é isso que eu faço em alguns casos. E já resolve na maioria das vezes. Beleza? Esse é um defeito padrão. Ocorre quando você arrasta o móvel com o computador em cima. Ocorre quando você deixa alguém mexer no computador erradamente. É muito comum de acontecer memória RAM mal encaixada. A impressora HP está aqui, não é porque ela é o defeito, não, até porque eu não recomendo essa marca ultimamente. Ela está aqui simplesmente pelo seguinte fato. Você, quando compra uma impressora desta marca, inclusive não é só dessa marca, não, eu recomendo que você faça isso com qualquer marca. Antes de você sair na sua ansiedade de plugar o cabo da impressora no computador, a primeira coisa a fazer é instale o programa. Vai ter um momento no programa que ele vai solicitar a ligação da impressora, o encaixe da impressora. Se você não fizer isso desse jeito, infelizmente a sua impressora pode executar com os drivers errados e até mesmo não funcionar corretamente. Uma impressora multifuncional que tem scanner, o driver do scanner geralmente fica instalado errado. E aí ela só vai conseguir fazer impressão. E para você desinstalar, você vai ter que ir no site do fabricante da impressora, procurar um utilitário de desinstalação, já que a instalação da impressora de algumas marcas geralmente acaba, digamos, destruindo um pouco do registro do Windows, e aí você vai ter que usar um utilitário para limpar o registro e fazer a devida correção, porque senão não terá um funcionamento correto. Ok? Bom, instale sempre o driver antes de sair plugando a impressora. Próximo, atualizações de sistema. Já tenho aqui logo 2 erros de atualização de sistema. Um é desse problema de afetar a rede Wi-Fi, que inclusive um aluno veio falar comigo. Puxa, eu estou aqui com o meu computador, ele está dizendo que não está conectado, mas ele está abrindo o site. Então, o Windows 10, na versão 2004, última versão, essa reportagem é de 2019. Mas ainda hoje isso ocorre, de o Windows 10 ser atualizado e causar problemas. Já falei isso em vídeos anteriores, mas eu tenho que falar porque toda hora com a atualização surge uma nova notícia e um novo problema. Só atualize depois de ver que a atualização não tem problema algum. Eu mesmo não estou recomendando que ninguém atualize para 2004. Tem aluno meu que está com a 1903, está tranquilo. Tem aluno meu que está com a 1909, está tranquilo. Mas o Windows está pedindo para você atualizar para 2004. Na verdade, essa atualização de 2004 ela não é forçada. Ela fica falando que você pode atualizar agora se você quiser. Só que se você não atualizar nunca, vai chegar um momento que vai ser forçado. E aí, quando você tentar desligar o computador, por exemplo, é hora de desligar o computador para ir embora para casa do trabalho. Seu trabalho é Windows 10, você vai embora 8 horas. Você bota para desligar 7h50. Aí do nada, o Windows ativa a carta armadilha, que é a atualização do Windows 10 para outra versão. E uma atualização de Windows 10 para outra versão demora muito. Com certeza você não vai sair do seu trabalho às 8 horas. E você vai acabar desligando errado. E desligando errado pode acontecer de ao ligar no outro dia, ele demorar mais para ligar. E se não ligar, você pode acabar tendo que chamar um técnico, caso não seja você o técnico. No caso, você tem que explicar isso para o seu cliente para não ter problema. Ou, se você não explicar, o cliente vai ter problema e vai acabar te chamando. Então, eu acho uma sujeira e você não deve fazer isso. Ok? Vamos para o próximo. Crack de software. O que é um crack? O que é um programa crack? A maioria de vocês já deve ter visto essa tela. A maioria de vocês já deve ter visto o Photoshop rodando e parando de rodar depois de 30 dias. CorelDRAW falando que não pode imprimir, não pode salvar. Vamos ver. O Office dando a mensagem de tela vermelha indicando que você está usando o programa ilegal. Isso é quando você usa um programa ou compra um programa de forma ilegal.
Ou quando você baixa o programa, ele tem uma limitação de uso, por exemplo, vai usar só por 30 dias para experimentar e depois você vai parar de usar ele. No caso, você deveria parar de usar ele. O problema é que o crack de software ele é um sistema cuja ideia é o quê? Ele vai se aproveitar de uma falha ou vai executar sempre o modo de teste eternamente. Aí nunca vai acabar o modo de teste fazendo com que o programa rode para sempre. Só que isso não é legalizado, isso é ilegal. É recomendado que você evite ao máximo fazer isso daí. Se você fizer isso, você pode, no caso de empresas, elas podem sofrer sanções de justiça, como multas e tudo mais. No caso de usuário caseiro, dificilmente isso ocorre, pelo menos no Brasil. Em outros países já ocorreu casos de pessoas que baixavam música pirata, elas tomaram multa. Óbvio que pirataria é ilegal, pirataria é crime. Inclusive tem até isso aqui, ó, de brincadeira que eu vou mostrar para vocês, que é possível que você pare de usar o crack. Pirataria é errado. Você tem que enfrentar isso. Você não pode usar esse programa. Tente ao máximo comprar um programa legalizado. Se você comprar o programa legalizado, você vai estar pagando a licença e aquela pessoa vai se esforçar para criar um programa melhor para você. Não adianta você falar, ah, eu piratei aquele jogo, mas aquele jogo na próxima versão parece que vai ser a mesma coisa. Claro que vai ser a mesma coisa. Você não está pagando o desenvolvedor. Qual é o incentivo que ele está tendo? E outra, se você ficar baixando o programa crack de site desconhecido, você pode ser infectado por um ransomware. Eu já fui atacado por ransomware quando eu estava fazendo realmente uma pirataria. Não vou falar que não, eu mesmo fiz. Mas é óbvio que eu falo para todo mundo não fazer, porque não é recomendado. Eu estava tentando pegar um programa similar ao Photoshop, que nem era tão bom assim. Resultado, o crack do programa trouxe um ransomware. Ainda bem que a máquina que eu estava utilizando não era uma máquina tão importante. O que é o ransomware? Ele vai pegar, ele vai criptografar, ou seja, vai colocar senha e colocar seus arquivos de forma a você não conseguir acessar, criptografados, e aí você não vai conseguir, como eu acabei de falar, acessar os arquivos, e esses arquivos vão estar tipo que sequestrados com o criador do ransomware. Aí você tem que enviar uma quantia em Bitcoin para o endereço de Bitcoin da pessoa que sequestrou o computador. E aí ele pode ser que devolva seus arquivos. Em primeiro lugar, pagar não é recomendado. Você não sabe se a pessoa é realmente a criadora e se ela é realmente a pessoa que criou isso aí. E aí, se você pagar, você pode ser que você pague para uma pessoa que não resolveu nada, não vai resolver nada. Seus arquivos vão continuar encriptados, vão continuar com problema. Ou seja, perdeu todos os arquivos. Já era. Porque você quis dar uma desperta. Quando acontece isso, você não tem muito o que fazer. O que você pode fazer, na verdade, é só formatar o PC e instalar o sistema de novo. Ah, mas espera aí. Existem antivírus que já resolvem isso? Sim, existem. Meus antivírus recomendados são sempre Bitdefender, Kaspersky e o Panda Antivírus. São a minha recomendação maior. Usar um Avast não vai te proteger. Usar um AVG não vai te proteger. São dois antivírus bem porcaria. Usar um antivírus chinês como o 360 também não vai te proteger. A China quer monitorar você. Pode ver que no momento atual nós estamos com um problema seríssimo entre Estados Unidos e China, na qual a China quer mandar e também pegar todos os direitos autorais dos Estados Unidos, quer roubar o direito autoral. Os Estados Unidos, obviamente, não quer deixar. E com isso, a China acaba sendo uma potência que ela faz tudo. Ah, eu quero um celular. O celular veio da onde? Da China. Ah, eu estou com problema com o coronavírus no hospital. Quem faz o respirador? A China. Então, os países já começaram a manter o erro de deixar tudo na mão de um único local. E isso aí agora está se tornando um problema. E isso pode trazer a vocês problemas
referente a aumento ou até mesmo a vantagem, que é a queda do dólar, já que a peça que a gente compra é tudo voltado do dólar. O Bitcoin ele é uma moeda criptografada que não é rastreável, teoricamente. Então, ela é muito usada por pessoas que fazem esse tipo de vírus aí. No caso, isso não é exatamente um vírus, ele criptografa seus arquivos e sequestra seus dados. Aí é recomendável que você pare de usar craques de software, pare de usar programas piratas, para evitar que isso aí ocorra. Beleza? Na dúvida, evite ao máximo. É extremamente recomendável que você evite. Tem muito programa gratuito aí que vai fazer a mesma coisa que um programa pago. Vamos então avançar para o próximo, que é HD danificado. Aí já é um programa que, inclusive, eu já falei na aula, nos vídeos anteriores, que é o Crystal Disk Info. Logo de cara, você tem uma foto de um HD em estado de saúde alerta e um HD em estado de saúde crítico. O alerta significa vai dar defeito. No caso desse aí do meu vídeo, ele está com uma contagem de setores realocados muito alta, inclusive o crítico também. O que é a contagem de setores realocados? O HD ele tem um tamanho, vamos supor que ele tenha 100 GB. 120. Aí, esse 120, ele não tem 120 exatamente, ele tem, vamos supor, 121. Só que para você só vai aparecer 120. Quando um setor ficar defeituoso, ele vai pegar esse setor, vai parar de usar os 120 e vai mandar para esse 1. Tipo, esse 1 é um reserva. Aí vai contando como setores realocados. Vai realocando para o reserva, realocando para o reserva. Chega um momento que reserva já não pode mais. Aí não tem como ele usar o reserva. E como ele não tem mais como usar o reserva, vai acontecer o quê? Ele vai tipo que ficar lotado, o reserva vai ficar lotado. E aí vai começar a ocupar o espaço do HD normal. Isso, quando enche completamente, o HD acaba ficando como alerta, ou, no caso pior, quando chega ao pior deles, é o caso crítico. Significa que o HD vai parar de funcionar a qualquer momento. E se você não salvou seus dados, já era, não vai recuperar. Ah, mas você falou que na aula que existem empresas que recuperam os dados. Sim, existem, mas quanto maior o HD, maior o preço. Ou quanto maior os dados, maior o preço. Por exemplo, você quer recuperar, dos seus 100 GB, você quer recuperar 50 GB. Essa empresa vai te cobrar, no mínimo, 5 mil reais. É tempo. Quem faz recuperação de arquivos sabe que demora para recuperar. Talvez o HD tenha que ser desmontado para colocar ele em outro HD para poder recuperar. Não é algo que você pode simplesmente achar que é barato ou achar que dá para fazer em casa. Quando o HD chega no estado crítico, se você não resolver logo de salvar os dados ou recuperar logo ele, já era, perdeu. HD não tem conserto também. Você pode encontrar revista em banca de jornal, sites na internet falando: para recuperar o HD, basta você fazer o programa tal. Ou até mesmo, como um aluno de uma outra turma tentou fazer com colocar bateria na geladeira, porque ele viu num site que colocar bateria na geladeira traz uma sobrevida para a bateria, que eu falei para ele que, olha, infelizmente não funciona. É uma é um placebo. Você coloca, parece que vai funcionar, só que não vai ter funcionamento. Inclusive, pode até mesmo, por causa da umidade da geladeira, pode até mesmo queimar pior ainda o seu equipamento. O HD tem lugar que vai falar para você, coloca na geladeira, que ele vai durar mais. Aí você corre para colocar no computador, mas ele acaba tendo uma condensação interna, porque ele pode condensar, semelhante ao ar-condicionado. Vai lá e o ar-condicionado começa a cuspir pedra em você, pedra de gelo. Isso é porque já está começando a ficar com problema. E você coloca o seu HD na geladeira achando que isso vai resolver. Eu vi numa revista. Cara, HD não tem conserto. Ou você resolve ele antes de dar problema, ou você pode dar tchau. Porque pouca gente vai querer pagar o que uma empresa de recuperação de dados pode recuperar. Crystal Disk Ion foi extremamente recomendado. Foi uma ferramenta já recomendada em meus vídeos anteriores. Próximo aqui que nós temos é o
Problema de tela azul. Nesse caso aqui, é um erro chamado de Critical Process Diet. Ali embaixo, ó, se você chamar uma pessoa de suporte, dê a ela essa informação. Erro de parar, código de parada, Critical Process Diet. Sempre que der uma tela azul no computador de vocês, a minha mensagem que eu vou dar para vocês é: me manda uma foto, eu vou procurar qual é o erro de parada. O erro de parada tem vários, pode ser desde um programa que morreu, como isso aí, foi um processo crítico que morreu. Geralmente é um processo que estava utilizando a memória, aí ele parou do nada e aí danificou. Aí você tem que falar para o seu técnico, ou para você mesmo. Quando você lê, você já tem que entender. Olha, Critical Process Diet significa que um processo de algum programa danificou. Aí é aquele programa que está dando problema. Tem um aluno meu que veio falar aqui, puxa, meu primo tem um computador com 8 GB de RAM, 16 GB de RAM, e ele está dando erro no emulador, quando ele roda o emulador da tela azul. Pode ser que o emulador esteja causando o problema. Aí esse emulador, quando seja executado, ele está tentando solicitar uma área da memória que está defeituosa. Mas aí eu falei, roda o programa chamado de MainTest 86. Ele rodou o MainTest 86, não encontrou defeito na memória, então aparentemente o erro está no emulador. Nesse caso, ele levou para mim a mensagem de erro, eu falei para ele, olha, está escrito aqui, Memory Management, gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória significa que o seu PC ou a memória, geralmente é o PC, não estão gerenciando a memória corretamente. Ou você vai encontrar centenas de erros relacionados à tela azul, já que a tela azul é um erro de uma falha de proteção geral e ela pode ocorrer a qualquer momento ou em qualquer computador, em qualquer erro, seja de software, seja de hardware. Beleza? Continuando aqui. Também pode acontecer de você ter um processador fraco. Nesse caso aqui, parece até uma piada. Um Core i7 2920XM CPU com todo o processador em 100% de uso. Bom, deve estar executando um processo muito pesado, realmente bastante complicado, porque o i7, para ficar em 100% direto, só se tiver com algum defeito. Isso acontece muito com o processador Celeron ou Atom, ou até mesmo Pentium, quando você tenta executar um programa relativamente leve. Se você abre o seu gerenciador de tarefas e o programa fica direto em 100%, e o seu processador fica direto em 100%, sua memória fica direto em 100%, significa que é hora de fazer um upgrade. Se o processador em 100%, significa que eu tenho um Core i3 que está sempre em 100% quando eu rodo um programa. Significa que aquele programa... Significa que aquele programa... Eita, desculpa. Que aquele programa ele é muito pesado para o seu processador. E, por sua vez, é obviamente recomendado que você evolua, atualize, faça um upgrade no seu processador. Beleza, então? Tanto para processador, quanto para memória, quanto para placa de rede, quanto para HD, é isso aí. Lembrando que em HD, o uso de disco pode ser causado por uma atualização do Windows que estava usando o seu disco sempre em 100%. Ocorreram algumas atualizações e isso foi resolvido. Beleza, então? Realmente, o gerenciador de tarefas vai resolver nesse caso. Também temos o gerenciador de recursos, que também foi mostrado em vídeo. Então, utilizem as ferramentas mostradas em vídeos anteriores. Se liguem nos programas que eu mostrei no vídeo atual. Vamos agora voltar aqui. E não esqueçam de usar o QR Code que está aqui do lado para mandar a presença de vocês. Não esqueçam da live, não esqueçam das oficinas. Beleza? Tudo conta como presença. E não se esqueçam que a qualquer momento vai estar vindo a prova de vocês. Não posso dizer que a qualquer momento, porque antes da prova eu sempre faço uma revisão. Beleza? Então, pessoal, vou estar finalizando aqui e até logo.